Começa agora pela sua TV Ceará o programa Entre Ideias, com muita música e informação para você que está em casa. E atenção para os nossos destaques. Você sabia que um quarto da população cearense, de um total de quase 9 milhões de habitantes, tem pelo menos um tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou intelectual? É muita gente, não é? Mas será que os estabelecimentos comerciais do Ceará estão preparados para receber este público? No programa de hoje, você vai conhecer os direitos e as principais reclamações dos consumidores com deficiência, quando estes precisam fazer tarefas simples, como comprar um produto em uma loja ou mesmo entrar em um banco. E você que é empresário, sabia que pode aumentar bastante o seu faturamento, adequando o seu negócio para receber também consumidores com deficiência? Quer saber como? Então, continue ligado, que o Entre Ideias de hoje vai tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. E ainda hoje, um grande show com esse ídolo cearense, orgulho do nosso Ceará, Valdones. A gente sente quando vem e é paixão, a gente sabe se é tesão ou brincadeira. A gente sente quando vem e é amor, o que eu queria era de qualquer maneira. Tudo isso aqui no Entre Ideias. E o Entre Ideias dessa semana discute os desafios e os principais avanços dos direitos do consumidor com deficiência. Para conversar sobre o assunto comigo, eu tenho o prazer de receber o coordenador da pessoa com deficiência da Prefeitura de Fortaleza, Tauzé Fonteles, e o articulador regional do SEBRAE em Fortaleza, Rafael Albuquerque. É com grande prazer que eu também recebo o cantor e sanfoneiro Valdones, que também é um grande piloto, grande paraquedista, ídolo de todos os cearenses. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. As empresas cearenses têm dado o devido valor para essa parcela da população? Olavo, estamos iniciando aqui um processo junto ao SEBRAE e articulando, acho que o papel da coordenadoria, o papel da gestão é preparar a cidade. Quando a gente fala em preparar a cidade, nós temos que pensar no amplo. A cidade do consumo, a cidade da saúde, a cidade para a educação, enfim, todas as articulações. Então, assim, a gente começa a perceber, e aí vem um pensamento nosso, startou até com a polêmica da Monsenhor Tabosa. Quando a gestão, quando preparamos a acessibilidade na Monsenhor Tabosa, na nossa visita com os técnicos, eu comecei a perceber que o que é que faria a Monsenhor Tabosa, enquanto obrigação do poder público em deixá-la acessível, o que é que adiantaria? Ela está acessível a pessoa com deficiência não tem acesso às lojas. Por quê? As lojas tinham batente, a porta não passava. Então a gente começou a ver que existia ainda dentro das empresas essa carência. Talvez nem conhecessem esse mercado. Então procuramos o SEBRAE e com o SEBRAE estamos preparando aí uma grande campanha, um grande programa de sensibilização e preparação das empresas para esse consumidor. Com a situação hoje, inclusive a Monsenhor Tabosa está realmente muito linda. Os turistas devem estar amando, né? Como eu já disse, Fortaleza tem um potencial consumidor muito forte, principalmente para a pessoa com deficiência, que nós temos aí, não me canso de dizer, são 26,39% de pessoas com deficiência em Fortaleza. É um mercado consumidor muito forte, né? E vale ressaltar que a pessoa com deficiência ela não vive, ou ela não existe agregado a ela outras pessoas. Então, se você pensar aí que nós temos um mercado consumidor gigante na moda, em várias oportunidades. Então, eu acho que a gente tem que realmente, cabe ao poder público, cabe às instituições ligadas a esse segmento, ou ligado ao comércio, ligado à acessibilidade, preparar realmente esse mercado. Mas vale lembrar que não é só enxergá-las como consumidores em potencial, mas é também uma questão de consciência social, de respeito ao próximo.
É isso mesmo, Sim, Rafael? o estado do Ceará, se a gente for analisar os dados do IBGE, tem números que chamam a atenção e vem como uma oportunidade, né? São cerca de 77 mil pessoas com deficiência, fora aquelas que têm algum tipo de restrição. E esses números aqui, a gente analisando a realidade das empresas, existe uma necessidade de se debater o tema, existe uma necessidade de se perceber que é uma clientela que muitas vezes ele chega até a porta do estabelecimento com desejo de compra, com desejo de consumo, e muitas vezes a barreira física ela impede, mas eu digo até um pouco mais. A barreira física ela é seguida também de uma barreira até cultural, comportamental, né? Que nós chamamos de barreira atitudinal. Atitudinal, né? exatamente. E eu sempre digo que essa é a principal barreira, né, para que nós venhamos a mudar a nossa sociedade, é rompermos a barreira atitudinal. Uma vez que nós venhamos a romper a barreira atitudinal, todas as outras, uma vez que eu estou sensibilizado para o tema, a barreira física aí a barreira física é fácil eu fazer o ajuste, né? Isso. Todas as outras barreiras, a barreira comunicacional, que é o intérprete, enfim, todas as outras são fáceis de romper. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos portadores de deficiência aqui no Ceará? Bom, assim, em termos de micro e pequena empresa, né? Vamos analisar esse mercado. A micro e pequena empresa, muitas vezes, tem a realidade onde o dono do estabelecimento, ele exerce diversos papéis. Ele é o proprietário do negócio, ele é a pessoa que está muitas vezes ali recebendo o cliente, é a pessoa que se relaciona com fornecedores, ele exerce inúmeros papéis. E muitas vezes essa questão da acessibilidade, de toda essa estruturação do negócio dele para receber a pessoa com deficiência, ainda é um tema pouco debatido, né? O papel do SEBRAE, em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, vem no sentido de somar esforços para a gente começar a dialogar, começar a sensibilizar, para que os empresários percebam que existe uma clientela ávida por consumo, que tem interesse, né, em ter acesso, mas existem essas barreiras. Olavo, é interessante o tema, porque são dois viés. Tem um viés da pessoa com deficiência enquanto consumidor e tem o viés de preparar a microempresa para as oportunidades de mercado no setor da pessoa com deficiência. Então, assim, no Sul já se vê empresas de confecção tendo o seu negócio voltado para a moda acessível. Então, o SEBRAE também cabe ao SEBRAE preparar o empreendedor para explorar essas oportunidades de negócio. Além de preparar as empresas para explorar esse cliente, né? Porque, como o Rafael colocou, o microempreendedor, o empreendedor, né, ele está muito voltado para o dia a dia. Quando ele idealizou o negócio dele, muito dificilmente ele idealizou observando as oportunidades de negócio de um segmento da pessoa com deficiência. Então, no dia a dia, às vezes ele até desconhece a legislação de acessibilidade. Inclusive até na entrada, né? Aí na entrada da Exatamente. loja, A né? porta não tem a medida certa. Quando chega lá dentro, ninguém sabe falar em libras, não tem o preço, não tem comunicação em braille, enfim. Então, realmente exclui do mercado acesso aos produtos. Acesso. E mobilidade, inclusive, até dentro da loja. Uma cadeira de roda circular dentro da empresa. Como fazer isso? No meio das gôndolas, no meio dos estandes, enfim, como fazer isso? Então, isso nós estamos realmente começando um processo de articulação. Vamos iniciar pelo SEBRAE, mas queremos realmente levar todas as outras instituições, CDL e todas as outras realmente que são ícones para empresários, para que eles se sensibilizem, não só se sensibilizem pelo lado social, marketing social, mas faça cumprir a legislação e faça cumprir os direitos da pessoa com deficiência, o direito mínimo de consumir. Bem interessante. Mês passado fizemos uma parceria com o PROCON e bem no meio daquela confusão, né, que se fazia da cobrança pelas escolas particulares de um auxiliar para que o seu filho tivesse acesso à educação, se o seu filho fosse uma pessoa com deficiência. Ora, fizemos uma fiscalização, visitamos 20 escolas particulares e eu participei disso.
e fui a uma escola quando o diretor disse, eu tenho rampa, eu tenho isso, eu não tenho pessoa com deficiência aqui, e o poder público está fazendo o quê? Aí eu disse, o poder público está fazendo a seguinte coisa, nós temos 40 ônibus acessíveis na Secretaria de Educação, nós estamos montando uma escola bilíngue, onde todas as disciplinas serão ministradas em Libras, nós estamos aplicando o que chamamos de salas de educação especial. Então, o poder público está se preparando para receber uma demanda que, inclusive, é uma demanda de um público que poderia estar pagando a iniciativa privada, mas está indo para a iniciativa pública porque está melhor preparado que a iniciativa privada. Então, é direito do consumidor no Código de Defesa do Consumidor, ele não é específico para a pessoa com deficiência, mas existe a lei específica da pessoa com deficiência que tem que ser aplicada dentro da empresa para garantir o direito do consumidor. Enquanto consumidor, o que o portador de deficiência não pode deixar de saber? Na nossa ótica, o portador de deficiência ele precisa ter o entendimento de que ele é um cidadão e nós que temos, nós que somos instituições, a gente sensibilizar o empresariado local que nós também precisamos ter esse respeito mútuo e ter um dado interessante. Se a gente for analisar o mercado de trabalho, né, para a pessoa com deficiência, existem ofertas, muitas ofertas, existe a lei das cotas. O grande desafio é justamente que o público que se enquadra hoje como pessoas com deficiência ainda tem um nível de escolaridade abaixo do que o mercado exige, né? Cerca de 78%, 80% tem até 7 anos de estudo. Então, consequentemente, ele vai ocupar postos de trabalho com menores remunerações. Rafael, né? você me falou aí da lei das cotas. Me fala um pouquinho sobre essa lei. Bom, a lei das cotas, eu creio que a própria prefeitura possa dar um elemento mais específico, por ser o ente público e tem a política pública relacionada, mas as empresas que tem um quantitativo de funcionários, acima de 100 funcionários. De 2% a 5%. Isso, ela tem que ter esse percentual de vagas, né, destinado a esse público com deficiência. Né? O que o Rafael colocou é bem interessante em relação à educação da pessoa com deficiência. E é verdade, e o poder público está trabalhando para diminuir bem esse vácuo que existe, né? Hoje, nós temos aí já uma escola, né, preparada para dar educação à pessoa com deficiência, como eu já citei aqui, né? E nós temos também, tanto no lado profissional, hoje o Ceará está contemplado com um centro de profissionalização inclusiva nas Goiabeiras, é uma escola profissionalizante exclusiva para preparar a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Nós temos hoje em Fortaleza o Pronatec Viver Sem Limites, que são cursos profissionalizantes em parceria com o governo federal para capacitar a pessoa com deficiência. Então, o mercado já está se preparando melhor para atender a demanda de vagas da pessoa com deficiência. As empresas já estão... Hoje o Centro Profissionalizante já está preparando profissionais para... A PagMenos é uma grande parceira do centro. Então, isso é importante. E agora a gente conversa com esse ídolo de todos nós cearenses, Valdones. Valdones, prazer enorme tê-lo aqui no Entre Ideias. Prazer é todo meu, Olavo. Prazer grande, meu amigo. Hoje estar aqui com o Dr. Taus e o Dr. Rafael. Prazer grande, amigo. Deixar desde já um grande beijo muito carinhoso de todos os seus telespectadores e dizer que eu estou feliz da vida. Você participou recentemente do festival Viva Dominguinhos. Queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Foi um festival lá em homenagem, logicamente, ao filho ilustre da terra, Dominguinhos. E a minha ligação com o Dominguinhos, ela transpassa a história da música, né? Ela é uma ligação, assim, de muita amizade, uma ligação que eu poderia te dizer quase que de pai para filho. E, assim, estou dizendo isso para ilustrar a emoção, você tentar decifrar, imaginar a emoção de ter tocado lá na terra dele, após a sua morte, né? Primeira vez tocando lá após a sua morte, e
prestando uma grande homenagem, que aliás essa turnê toda eu estou fazendo, não que o show seja todo uma homenagem ao Dominguinhos, mas existe um momento no show em que eu reverencio e faço assim um momento bem dominguiniano, digamos melhor assim. E eu já havia, né, já estava fazendo isso, alguns shows, mas lá em Garanhuns especialmente, o chão deu faltou um pouquinho, tremida, né, Valdir? faltou um pouquinho de terra nos pés, devido à emoção naquele momento, né? As pessoas muito comovidas e tal. Esse momento é um momento em que o Dominguinhos entra no telão, virtualmente ele entra cantando comigo. Cantando, é um dueto virtual, é um né, dueto virtual, ele entra cantando e conversando e atuando. Inclusive ali nós podemos facilmente identificar um Dominguinhos ator, que assim, impressionantemente bem ele, sabe, desempenhou o seu papel ali. E a gente faz uma brincadeira numa música, que ela é uma música de dupla, né, de trocadilho. Não é uma música que se canta fazendo tercinhas, mas é uma música que se canta como se você estivesse discutindo. Assim, que é a música do Luiz Gonzaga, do seu Luiz Gonzaga, e do Gonzaguinha, que Olha que pedaço nacional, que coisa mais bonita, que belo animal. Você está querendo se engraçar, não é para vender, nem é para comprar. Então é assim, uma brincadeira, os dois. E o Dominguinhos, ele interpreta como se estivesse brigando mesmo. É meu xodó, é meus amor. Então assim, o momento foi fantástico. As pessoas com os olhos cheios d'água e foi muito bonito. Foi um momento muito emocionante. Eu confesso que eu dei uma engasgada. Na hora, o coração deu aquela... bateu só com 3 cilindros. Essa engasgada deve ser acompanhada de muita emoção, né? Porque o momento era de muita emoção. Ô, Valdones, me fala da sua turnê. Você falou aí. Pois é, agora nós estamos, meu amigo, numa turnê violentíssima aí do São João, graças a Deus. Já dizia o seu Luiz Gonzaga que essa época de São João é a época que o sanfoneiro limpa o cabelo. Eu disse, como é, seu Luiz? Seu Luiz Gonzaga tinha umas histórias muito engraçadas, né? Ele chegava pro Dominguinho sempre depois do São João, disse, como é que você tá? Eu disse, estou bem, seu Luiz, estou bem. Se precisar de alguma coisa, o bolso aqui tá, ó. Esse era o seu Luiz Gonzaga. Então, assim, a essa época agora tem uma agenda extensa para cumprir, graças a Deus. E esse ano, né, nós temos fora o São João, que calhou exatamente no mês de junho, a Copa do Mundo também. Então, assim, nós estamos se virando nos 30. Eu estava fazendo uma entrevista agora na Paraíba, lá em João Pessoa, e a repórter me perguntava sobre a preparação, né, fisicamente, como é que ficava. Valdones, porque você tem que ter muita energia, né, todos os artistas, principalmente nessa época agora. Como é que você fica? Porque tem que se preparar fisicamente, realmente, para aguentar o tranco, né? E eu disse, olha, na realidade, nesse momento eu estou tão sem tempo que eu estou pagando um cara para malhar por mim lá em Fortaleza. O cara tá ficando forte que só. O cara também para voar também. Para voar. Porque você também é até instrutor de voos, né? Isso. Dá para acontecer. Eu sou um tudo apaixonado por aviação, né? Mais especificamente minha área é acrobacia aérea. Eu sou piloto de acrobacias aéreas desde 1999, foi quando eu fui credenciado. Já era piloto, porque para você fazer acrobacia aérea você já tem que ter uma experiência como piloto convencional. E me tornei membro honorário da nossa Esquadrilha da Fumaça, que é o melhor e mais prestigiado esquadrão de demonstração aérea do mundo, que foi um momento de muita honra para mim. Gravei o clipe com eles também, uma homenagem. Eu estou falando isso assim, com muito orgulho, e não é orgulho do Valdones, é orgulho de um brasileiro, porque nós brasileiros temos que nos orgulhar muito da Esquadrilha da Fumaça, que nos representa no Brasil, no exterior tão bem, sabe, e que faz a união da aviação militar com a aviação civil como ninguém. Então, assim, eu sou um apaixonado por aviação. A questão do instrutor de voo é para entrar no currículo, mas meu negócio é música. Esse clipe foi gravado no ar, não foi? Na Academia da Força Aérea, lá em Pirassununga. E a música diz muito de mim, imprime muito da minha história. Quando diz voar, voar, subir, subir. No ar, eu sou assim. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for. Valdones, vamos de música? Vamos com ela, o sonho de ir, cara.
no ar voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão, e um sonho audaz, feito um balão. No ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais amargo fim, simplesmente sol, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração, mais alto coração, do alto coração, mais alto coração. Viver, viver e não fingir, esconder no olhar, pedir não mais que permitir. Jogos de azar, fauno lunar, sombras num porão e um show vulgar todo verão. Fugi, meu bem, pra ser feliz, só no Polo Sul não vou mudar do meu país, nem vestir azul. Faça o sinal, cante uma canção sentimental em qualquer tom. Repetir o amor já satisfaz. Dentro do bombom há um licor a mais. E até que um dia chegue enfim, em que o sol derreta a cera até o fim, do alto coração, mais alto coração, do alto coração, mais alto coração. O sonho de Ícaro. Pode aplaudir? O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Mas antes, vamos curtir um pouquinho mais de Valdones. Então a música é parceria com meu amigo Oswaldinho, em homenagem à nossa Copa do Mundo. E ela fala assim, ó. Do sertão ao litoral a bola vai rolar, bola no peito, bola na rede, eu sou do Ceará. Vibra galera, vamos gritar, com a seleção o Hexa vai chegar. Vibra galera, vamos gritar, com a seleção o Hexa vai chegar. Na rede do pescador tem peixe, sol e mar, no vai e vem da jangada, viva dragão do mar. Salve Raquel, José de Alencar, bandeiras tremulam da serra ao mar. Vamos juntos de mãos dadas formando uma grande corrente pra frente Brasil. Todos juntos de mãos dadas formando uma grande corrente pra frente Brasil. Das rendeiras a Iracema, do xote ao baião, do vaqueiro ao violeiro, maracatu é chão. Salve Raquel, José de Alencar, bandeiras tremulam da serra ao mar. Vamos juntos de mãos dadas formando uma grande corrente pra frente Brasil.
Todos juntos de mãos dadas, formando uma grande corrente pra frente, Brasil. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. O Entre 10 está de volta, hoje falando sobre os direitos dos consumidores com deficiência. Conversando comigo sobre o assunto, o coordenador da pessoa com deficiência da Prefeitura de Fortaleza, Tausia Fonteles, e Rafael Buquerque, articulador regional do SEBRAE em Fortaleza. Também está com a gente esse grande sanfoneiro Valdones. E quanto aos avanços, iniciativas no Brasil voltadas para o atendimento à pessoa com deficiência. Nós temos um programa de inovação tecnológica, que é o programa SEBRAE Tech, e através desse programa a gente aproxima a necessidade que as empresas têm das instituições tecnológicas, no sentido de essas empresas estarem adaptadas, no sentido dessas empresas inovarem, né, nos seus processos, nos seus produtos. Então, é uma abordagem, como a gente falou há pouco, né, a questão do acesso da pessoa com deficiência a um estabelecimento, que muitas vezes o estabelecimento ele não tem uma estrutura interna adequada, então um layout mais adequado, né, que permita esse fluxo, né, toda essa preparação. Então, eu concordo com o Tausia quando ele coloca aqui, não é simplesmente uma abordagem de melhoria onde haja uma rampa de acesso ao estabelecimento, mas a iniciativa ela é sistêmica. Eu tenho que trabalhar uma rampa, eu tenho que trabalhar o fluxo interno, eu tenho que trabalhar um provador que tenha uma estrutura adequada, né, para a pessoa com deficiência ela ter realmente condição. Acesso aos produtos, mobilidade dentro da própria loja, não ter piso irregular. Isso. As informações até do próprio produto, né, o preço, ter a informação em braille, porque o deficiente visual ele passa a ser excluído por não ter essa informação, né? Então o nosso papel é o quê? SEBRAE e Prefeitura, é a gente dialogar com o setor empresarial, dialogar com os sindicatos, dialogar com as federações, né? Então é um diálogo amplo que envolve vários atores que cada um tem um papel fundamental. Tem aí algumas definições também que devem ser respeitadas. O deficiente visual, ele não sabe nem de que é aquela loja. No shopping, no corredor. Então, assim, e também a barreira comunicacional. Aí, vamos lá, toda empresa, toda loja da Monsenhor Tabosa ter um profissional que sabe Libras. Não, vamos encontrar soluções. Vamos contratar um intérprete de Libras para a Monsenhor Tabosa. 1, 2, os shops contratar 1, 2, né? Então, como fazer essa conscientização que nós dessas empresas aqui no Ceará? Porque onde a gente anda, a gente vê que não tem estrutura nenhuma para receber um deficiente. Verdade. O que a gente está exatamente iniciando com o SEBRAE é essa conversa para encontrar métodos de chegar, de sensibilizar, de acompanhar, de auxiliar, né? De fazer aí consultoria, né? Por meio do SEBRAE Tech. Então, a ideia agora, esse início, é exatamente isso. Encontrar métodos que o empresário possa usar de forma que não onere demais o custo dele, o custo operacional. Cabe ressaltar também que o SEBRAE Tech pode auxiliar não só no processo de consumo, mas também no processo de contratação do profissional com deficiência, uma vez que pode adequar o processo produtivo para que receba esse profissional, né? Temos várias experiências onde a empresa se adequou e hoje tem profissionais altamente qualificados e os profissionais, a pessoa com deficiência, quando ela consegue um emprego, que ela vem se sentir bem, ela faz de tudo para que não perca aquele emprego. Então, essa identificação da empresa com a pessoa com deficiência é muito importante e o SEBRAE Tech pode auxiliar
no desenvolvimento desse processo produtivo que caiba a pessoa com deficiência. Qual o potencial mercadológico e as oportunidades de negócios que podem ser gerados pelas pessoas com deficiência? Bom, se a gente for analisar os números que o IBGE aponta, já há um indicativo bem interessante. Se a gente for analisar que aproximadamente 65% das empresas da nossa região são empresas do comércio e comércio e serviços, 65%, 70%, então a gente percebe que 77 mil é um número que a gente vê nos dados aí do IBGE, que é o número de pessoas com deficiência no estado de Ceará, né? Em nível de Brasil, isso vai para quê? O último censo 26 milhões. O censo de 2010, ele diz que Fortaleza tem 26,39%. Se nós levarmos, na verdade, Fortaleza vai para 650 mil pessoas. Nós considerarmos. Aí é um censo de 2010, né? E cabe aí, como o Rafael colocou, quer dizer, tem aí uma oportunidade de mercado. Eu estou militando aí, cuidando dessa política, a gente vê a carência de conserto de cadeira de roda, né? Não tem, é uma dificuldade muito grande. A moda acessível. Acessórios, né? Acessórios. Então tem aí um leque de oportunidade a ser explorado muito grande. Existe algum estudo que aponte quantos % a empresa pode melhorar o seu faturamento? Depende muito da realidade do negócio, do segmento, da situação atual desse empreendimento. Quando o Sebrae ele faz um trabalho de apoio, né, no sentido de tornar a empresa mais competitiva, tornar a empresa hoje muito melhor do que ontem e amanhã muito mais forte do que hoje, primeiro passo é o quê? Fazer um diagnóstico, ver a situação atual. E nessa situação atual é justamente a gente já levar a solução apropriada para aquele tipo de necessidade de melhoria que a empresa precisa, que muitas vezes gera um impacto de 15%, 20%, 30% em negócios, em faturamento. Então depende da especificidade do negócio, depende do quão ela está próxima do nível do mercado ou distante, porque se ela estiver ainda muito distante de um patamar aceitável do mercado para aquele tipo de serviço, então a intervenção ela é um pouco mais assim, aprofundada, né? E o Sebrae ele tem, na parceria que nós temos com várias instituições, como exemplificado aqui no programa Sebrae Tech, a gente tem várias instituições tecnológicas, universidades, institutos, federações que fazem esse trabalho de levar a inovação para dentro do estabelecimento. Então, esse atendimento ele é individualizado, é customizado, é de acordo com a realidade do negócio. E sem falar que, além de todo esse trabalho de consultoria especializada para a inovação do negócio, a gente tem também um trabalho muito forte na área de gestão empresarial. Porque não adianta só uma fábrica, por exemplo, de confecção, confeccionar bem as suas peças, os seus produtos. Precisa ter um design adequado, precisa ter um controle da produção, o planejamento e controle da produção, precisa ter gestão financeira, precisa ter o olho no mercado, aí onde entra a oportunidade para a pessoa com deficiência. É justamente encontrar esses nichos, essas oportunidades que muitas vezes as empresas não estão enxergando e aquele empresário que perceber essa oportunidade vai se destacar no mercado. Cabe ressaltar, Olavo, que não é tão somente o potencial consumidor da pessoa com deficiência. Existe as pessoas ligadas a ela, existe o outro, o marketing social que é feito. Isso. A empresa, quando se adequa, a sociedade começa a olhar para ela com um olhar melhor. E aí sim, ela tem aí um retorno de marketing social. E agora eu converso com o Valdones. Ô Valdones, você foi morar nos Estados Unidos ainda quando pequeno. Me fala aí da experiência. Na realidade foi assim, o seu Luiz Gonzaga me tirou aqui de Fortaleza quando me conheceu, que eu tinha 14, 15 anos. E me levou lá para o eixo Rio-São Paulo. Foi quando eu gravei com ele, foi quando eu fui chamado em uma gravação do LP dele de 1988 pela RCA.
E ele gritou no meio da gravação: Valdones, garoto atrevido, 15 anos de idade tocando desse jeito, é um atrevimento. E isso ficou... Quanto mais o tempo passa, mais fica valioso para mim, né? E aí ele me apresentou também em alguns programas nacionais lá e locais também, e foi muito bom para mim, né? Nisso, um empresário italiano chamado Franco Fontana me viu, entrou em contato, acertou os ponteiros e tal, e perguntou ao seu Luiz também, o escritório do seu Luiz Gonzaga e do Dominguinhos, pediu opinião. Ora, perguntou ao Dominguinhos e ao seu Luiz Gonzaga, os dois padrinhos. E aí o certo é que foi acertado e eu fui morar nos Estados Unidos, na cidade de Reno, no estado de Nevada. E fiquei tocando de quinta a domingo durante mais de um ano num teatro lá. Isso foi muito enriquecedor para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Conheci muitos músicos, fui para um país, né, totalmente diferente. Eu não sabia falar nada em inglês, pedi nem água. E aprendi na marra o melhor curso de inglês que pode ter. Ele aprendeu com a E convivência assim, eu convivi natural. com muita gente, né? Aprendi muito, amadureci muito, continuo aprendendo, como me intitulo um eterno aprendiz. Você é fã dos Beatles, né? Também, Também? bitomaníaco. Beatles. Tá pra sair alguma coisa aí dos Se Beatles? você quiser. Você também é fã do Roberto Carlos. E- Conheci agora, Roberto. É, aqui. momento. Foi esse ano? Foi o contato? Primeiro contato? Foi. Fiz um sobrevoo na frente do hotel, desenhei um coração de fumaça no céu, demonstrando o carinho que Fortaleza tem por ele. E assim, eu fiquei encantado com a sua simplicidade e tal. O cara me conhecia. Quando eu entrei no camarim, ele disse: Valdones, você é doidinho, doidinho. Eu disse: Roberto, deixa eu gravar tu falando o meu nome aí, porque... No outro dia encontrei de novo com ele no aeroporto, que o avião estava do lado dele. Fiz uma escolta. Eu digo: majestade tem que ser escoltado, né, aéreo. E foi maravilhoso, assim, foi um encontro massa. Eu tinha muita vontade de conhecê-lo. Quais os projetos do Valdones para o futuro? Ou já fez tudo dentro da música? Nada. Nós sempre temos sonhos, né? Estamos sempre sonhando e tal. Nunca pare de sonhar, como dizia o poeta Gonzaguinha. Mas, assim, o projeto novo é um DVD, né? É um novo DVD, um novo repertório, ouvindo sempre muitas músicas, abrindo a Vai ser mente. gravado aqui em Fortaleza? A ideia é que seja gravado aqui. A tendência, tem muita gente pedindo para que seja gravado em Natal, que o público de Natal tem um carinho muito grande, como eu gravei o primeiro aqui, mas eu vou honrar minha terra natal aqui, né? Zé de Alencar vai ser o... Acredito que não, porque o primeiro foi no Zé de Alencar. Gravei no Zé de Alencar porque eu entendo e sei que é a maior casa Nós de temos cultura. outras estruturas iguais à do Zé de Alencar, um teatro com... Eu acho que eu faria agora aberto, né? Eu não faria num lugar fechado, um Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, quem sabe? É verdade. Ou um aterro. Vamos de música, Valdones. Vamos nessa. Salve Dominguinhos e Anastácia. Traga-me um copo d'água, eu tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor.
Se não me deres, posso até morrer. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo, mas vamos curtir mais uma vez. Valdones. Vamos nessa. Uma hora eu queria lhe entender, eu queria era lhe dar um passeio. Um segundo poderia revelar tudo que eu queria agora era um sonho. Por um minuto só queria lhe dizer, eu queria era lhe dar um presente. A gente sente quando vem e é paixão, a gente sabe se é tesão ou brincadeira. A gente sente quando vem e é amor, o que eu queria era de qualquer maneira. Ah, era de qualquer maneira. Ah, uma hora eu queria lhe esquecer, eu queria nem saber o que eu quero. A semana poderia nem passar, mas eu espero ver você no domingo. Por um instante eu só queria estar aí, mas eu queria era arranjar um motivo. A gente sabe quando nem é ilusão, a gente sabe se é mais forte que a aventura. A gente sente quando vem e é amor, o que eu queria como se fosse loucura. Ah, era de qualquer maneira. É isso aí. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. O Entre Ideias está de volta, hoje falando, dentre outros assuntos, dos desafios enfrentados pelos consumidores com deficiência aqui no Ceará. Por que a falta de conscientização ainda é tão grande? Olavo, é um processo realmente, um processo de sensibilização. Talvez todas as pessoas, ninguém se vê de forma negativa a pessoa com deficiência, a causa da pessoa com deficiência, apenas não foi ainda, eu vou dizer, tocada, né? Sensibilizada. Né? Então, sim, quando a gente vê o número de pessoas com deficiência em Fortaleza e se pergunta onde é que ela está, aí eu digo, ela está em casa, porque ela sabe das barreiras que vai encontrar ao sair de casa. Né? Então, nós temos que realmente preparar a nossa cidade para que essa pessoa se sinta à vontade ao sair de casa. E o preparar a cidade não é só no lado arquitetônico, mas principalmente no romper a barreira atitudinal, que é o respeito à pessoa com deficiência, né? É romper o preconceito e outros fatores, principalmente fatores esses que vêm por meio da sensibilização. Isto está totalmente regulamentado pela Lei do Consumidor? Cabe ressaltar que a Lei do Consumidor, Olavo, ela não tem uma parte que ela seja destinada especificamente à pessoa com deficiência. A lei é para todo e qualquer cidadão. O que a gente está buscando dizer para a empresa que o consumidor com deficiência ele é igual a qualquer outro cidadão e que a empresa tem que se adequar a ele. É isso que nós estamos junto com o Sebrae buscando.
que a empresa tem que se adequar a ele, que ele é o consumidor igual a qualquer um outro. Então, quando a empresa não permite que ele entre, não permite que ele se comunique, não permite que ele transite dentro dela, ela está infringindo a lei do consumidor. Quais os segmentos que mais têm dado exemplo aqui no Brasil? Comércio, de um modo geral, o lojista que está buscando essa aplicação da lei, ter uma conscientização, ele vai ter a oportunidade de estar realmente se destacando, né? Segmentos estão muito ligados ao serviço, de um modo geral, que você vê aí alguns exemplos que o Tausi colocou, a própria área de transporte, né? O taxista que precisa também ter essa preocupação, né? Até do direito de ir e vir do cidadão, da pessoa com deficiência, também ter essa questão garantida, né? Então, são diversos segmentos que a gente percebe que podem ter uma grande oportunidade, e essa causa é uma causa de todos nós, né? Uma causa institucional, uma causa do cidadão. Aproveitando essa colocação e até a presença do Valdones, a arte, ela trabalha muito mais com a parte humanística das coisas, e a gente percebe que o setor artístico, digamos, o teatro, que trabalham, shows, eles têm uma tendência a ter o dia com acessibilidade, né? Então, ele tem o dia que tem um intérprete de Libras, tem o dia que tem o audiodescritor, a audiodescrição, quer dizer, então, a arte, acho que é porque as pessoas trabalham muito com o lado humanístico, o lado coração, e aí é uma tendência que a arte, o mercado da arte, ela tem ser mais acessível. Aí é onde entra a economia criativa, né? O artesanato, né? A parte cultural, acho que é um segmento também que o Sebrae apoia, né? Dentro desse rol de Como as micro e pequenas empresas estão preparadas para esse negócio? É verdade, elas ainda precisam superar uma fase inicial que a gente está aqui em parceria com a Prefeitura buscando trabalhar, que é essa fase da sensibilização. É uma conscientização, né, Tausi, necessária, porque esse é uma temática, os números estão aí, 26% da população ter esse tipo de deficiência, algum tipo de deficiência, é algo que as empresas precisam, superando essa fase de estar sensibilizada para a importância de ter esse atendimento à pessoa com deficiência, o Sebrae, por exemplo, está à disposição para colocar e inclusive financiar o programa Sebrae Tech com subsídio de 80%, né, aproximando instituições, consultores especializados, 80%. Né, 80%, e consultores especializados olharem para a realidade da empresa e trabalhar esse conjunto de iniciativas, a questão visual, a questão do layout, né, todas as ferramentas necessárias para que esse cliente ele possa se sentir-se bem, sentir-se acolhido e que ele possa realmente gerar ali resultados para aquela empresa. Cabe ressaltar, Olavo, que a gente sempre se preocupou aqui em colocar a palavra sensibilizar o empresariado. É uma tendência da gestão, a gente ir pela conversa, a gente ajustar pela sensibilização, mas se não for pela sensibilização, poderá ir pela sanção. No caso específico da construção civil, como as obras residenciais estão em relação à acessibilidade? É um setor, isso é um caso muito importante. Muito importante. É um setor realmente que a gente tem que ter um olhar muito mais cauteloso. Eu costumo dizer que se Deus for muito bom conosco, mas muito bom conosco mesmo, nós vamos chegar a ser pessoa com deficiência com a idade, é óbvio, né? Então, um amigo nosso há 60 dias atrás, ele estava andando de bicicleta, foi abarroado e está de cadeira de roda. Dificuldade imensa de transitar dentro do próprio apartamento dele. As portas do banheiro, porta com 60 centímetros. Então, a construção civil tem que pensar e começar a se preparar para construir atendendo a acessibilidade, porque você vai comprar um apartamento para morar, quando você chegar numa certa idade, você vai ter que ou derrubar o apartamento todo, trocar as portas de 60 para 80 centímetros, só dando como exemplo aí a porta, de 60 para 80, porque você com a certa idade, você não pode mais transitar no seu apartamento, sem falar de uma situação específica, de um acidente, de alguma coisa. Então, a construção civil tem que começar a olhar para isso, construir apartamento, ou construir imóveis que possam para a vida, né? Quais os passos para
denunciar uma irregularidade? Nós temos o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, que é nacional. Temos o Disque Direitos Humanos da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, que é o 0800 285 0880. Estamos lá, toda denúncia pode ser feita lá e aí nós tomamos as medidas necessárias para que isso venha a ser regularizado. Vocês podem deixar uma mensagem para os nossos telespectadores? Olá, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, que a gestão tem que preparar realmente a cidade para todos, construir uma fortaleza acessível, uma fortaleza para todos. E aqui nós estamos preparando aí no caso do consumo, da pessoa, respeito ao consumo da pessoa com deficiência. E aí queria dizer para toda a sociedade fortalezense que vamos realmente respeitar os direitos da pessoa com deficiência, vamos construir juntos, gestão e cidadão, construir junto a nossa fortaleza acessível. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui se comunicando com a nossa sociedade, a oportunidade de estar aqui com o Sebrae e com o Valdones, que é uma pessoa aí fã, e a oportunidade de encontrá-lo aqui. Rafael, sua mensagem levaria o Valdones lá? Oh, com certeza. Bom, nós agradecemos, nós do Sebrae, que fazemos a nossa instituição, a gente agradece a oportunidade de debater um tema extremamente importante, extremamente assim, relevante, a parceria que a gente tem com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. O Sebrae, ele fica à disposição do candidato empresário, quem quer montar o seu negócio, a pessoa com deficiência, que tem um desejo de empreender em alguma atividade. O Sebrae vai estar ao lado desse candidato empresário, no sentido de apoiá-lo com a ideia de negócio, com um plano de negócio, até encaminhando a nossos parceiros, a bancos, para ver financiamento e tudo. E para quem já tem a sua atividade, já tem o seu negócio, a nossa mensagem é que a gente está de portas abertas para poder melhorar a sua empresa, torná-la mais competitiva. E aí eu queria deixar a nossa central de relacionamento à disposição através do 0800 570 0800. Valdones, sua mensagem e seus contatos. Beleza, Olavo. A mensagem é só deixar um grande abraço, muito carinhoso, no coração de todos os seus telespectadores. Obrigado pelo convite, Olavo. Dr. Tausi, Dr. Rafael, foi um prazer dividir o programa com vocês aqui, participar, podendo, de alguma forma, tocar, levar a música até as pessoas. Então, assim, deixar os contatos, o DDD 85 99970096 ou então o DDD 11 5571 6672. Nosso programa está chegando ao fim. Obrigado a todos pelas presenças e esclarecimentos. Dr. Tausi Foteres, que é coordenador da pessoa com deficiência da Prefeitura de Fortaleza, e Rafael Albuquerque, articulador regional do Sebrae em Fortaleza. Meu muito obrigado também a você, Valdones, pela presença. Seja sempre bem-vindo ao Entre Ideias. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799, participe. Ou então acesse a nossa fanpage no Facebook Entre Ideias TV Ceará. E a gente encerra com ele, maravilhoso, fantástico, Valdones.